Já se imaginaram acordar sem despertador, tomar o pequeno almoço com calma, ir passear à beira-mar e ainda assim ver o dinheiro a cair na conta? Parece bom demais, não é? Para ser verdade, mas é possível viver dos investimentos mesmo em Portugal. Neste vídeo vou mostrar como qualquer pessoa, e neste caso assim mesmo qualquer uma, pode começar a construir uma vida em que o dinheiro trabalhe para nós. Vou falar aqui então de alguns números, estratégias, riscos e verdades que devemos saber. E não precisamos aqui de ser milionários para começar. Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes, eu sou educadora financeira e fundadora aqui do projeto de Renda Maior. Antes de mais, quero aproveitar e quero agradecer a todos que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. O meu sincero muito obrigada desde já. Se não forem inscritos, vou pedir então este enorme favor, que é inscreverem-se aqui no canal, no botão subscrever que está aqui em baixo. Eu aqui falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Depois é importante entender que há diferentes tipos de ativos. Nós temos ações, ETFs, obrigações, até mesmo fundos de investimento, por exemplo, que também é possível fazer alguns investimentos fora a bolsa, mas que são possíveis de adquirir. Sendo que o investimento aqui deve ser sempre feito com uma visão de longo prazo e disciplina. Por exemplo, no caso dos dividendos e de estratégias de investimento, nós temos que ter algumas coisas em consideração. Existem então investimentos em ações que podem valorizar e depois podem vender uma porcentagem de 4% das mesmas por ano, por exemplo. É uma maneira de investir em ações ou então em ações que pagam dividendos. A verdade é que estas ações muitas vezes são boas para gerar rendimentos de uma forma consistente. Muitas pessoas investem em ações de empresas sólidas que pagam dividendos de uma forma regular. Aqui em Portugal temos alguns bons exemplos, nomeadamente ações do nosso PSI, do Portuguese Stock Index, que é o nosso índice, e depois nos mercados internacionais, empresas cotadas no S&P 500, que são as primeiras 500 empresas americanas, em termos de serem principais ou até mesmo também bancos. Não só empresas, mas também bancos estão de facto cotados e fazem parte deste índice. E muitas delas são muito boas pagadoras de dividendos, distribuem dividendos. Eu vou dar aqui então um exemplo de uma tabela com exemplos de dividendos anuais, para vocês perceberem aqui como é que isto dos dividendos funciona. Ora, vocês conseguem ver esta tabela que está aqui. A empresa A, por exemplo, tem um dividendo por ação de 50 cêntimos, portanto, sobre o preço dessa ação e aquilo que paga dividendo, tem então um rendimento de 4%. Eu aqui não pus a cotação, mas, por exemplo, imaginem que é uma de 4%. Depois temos uma B que até pode pagar menos, mas neste caso, equivalente ao preço da ação neste momento, tem uma rentabilidade de 3,5%, e uma empresa, neste momento, que paga 4,24 dólares, vocês também podem receber em dólares, obviamente, e tem uma rentabilidade de dividendos de 2,7%. Obviamente fazer aqui um cenário de como é que estas empresas também, em vários setores, desde empresas de energéticas, energia, saúde, e acabam por ser muitas vezes consistentes, vocês têm que encontrar aquela que faz sentido dentro da categoria de cada empresa, nomeadamente o setor, e depois dessas empresas decidir então quais são aquelas que vocês escolhem para rendimento de dividendos, o dividend yield, que será então aquilo que é a percentagem de recebimento face ao preço atual das ações. E desta forma vocês conseguem ter aqui uma maneira de ir recebendo sempre algum dinheiro de forma trimestral ou até mesmo, se for o caso, empresas estrangeiras como nos Estados Unidos, até mensal. Ora, a estratégia aqui, se vocês pegarem neste tipo de empresas, seria realmente reinvestir os dividendos para fazer crescer o capital, estes dividendos que vocês recebem, esta percentagem de facto. Depois diversificar, como eu disse, em termos de setores, ter aqui várias empresas, boas empresas, os principais players de saúde, bens de consumo, finanças e afins. Outra estratégia também, no caso da bolsa, e é bastante eficiente, é investir em ETFs, Exchange Trade Funds, que se focam em ações de alta qualidade, com histórico de pagar, por exemplo, dividendos. Nós temos alguns ETFs muito interessantes, como por exemplo o Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ou o iShares Select Dividend ETFs. São dois dos principais ETFs que posso, por exemplo, falar, dando aqui como exemplos, não significa que sejam os melhores investimentos para fazer, é simplesmente um exemplo aqui para este vídeo. E estes ETFs distribuem, por exemplo, dividendos periodicamente, o que é muito bom, permitem uma diversificação instantânea a vários mercados, nomeadamente a várias empresas, e são acessíveis para investidores portugueses através de corretoras que tenham, de facto, como a Freedom 24, este tipo de ETFs a serem comercializados. Depois, podemos também olhar para ETFs de obrigações, ou obrigações neste caso comerciais, para quem prefere uma abordagem mais conservadora. Existem de facto fundos, ETFs, que também já têm aqui obrigações no seu cabaz, digamos assim, que é dívida, e que geram rendimentos fixos ou semifixos, digamos assim, obrigações corporativas que podem oferecer juros de 2 a 3% ao ano e acabam por ser então de menor risco, estamos a falar de dívida. Porém, um dos maiores desafios para os investidores é lidar com as quedas de mercado,
Isto é transversal, muitas pessoas de facto quando veem o mercado aqui ficam com o designado pânico e querem vender e realmente desistem, mas a verdade é que muitas pessoas vendem na baixa e depois quem investe com uma mentalidade de longo prazo já sabe que essas quedas são de facto oportunidades. E, só para terem ideia, o exemplo do que já aconteceu, em 2020, durante o início da pandemia, os mercados tiveram uma forte queda, uma queda em V, literalmente, que depois recuperou. Muitos investidores aproveitaram para comprar ações a preços baixos, eu fui uma dessas investidoras, e por isso acabamos, por exemplo, por recuperar e ter aqui a possibilidade de comprar a desconto. Dicas de mentalidade que também posso deixar ficar é não entrar em pânico, que acho que é óbvio, as quedas fazem parte de um ciclo normal do mercado. Investir quando os preços caem, se puder fazer aportes, nomeadamente aproveitar aqui oportunidades de entrada com preços mais baixos, é importante fazê-lo. E ter sempre um plano B. Na vida devemos ter sempre um plano B e se a queda for prolongada, reavaliar a carteira, ajustá-la, a estratégia mudar. Pode ser necessário aumentar aqui a diversificação ou até mesmo reduzir a exposição a ativos que são mais voláteis. Ter um plano B é mesmo fundamental. E agora, por causa do plano B, acho que vou deixar aqui algumas estratégias que podem também ajudar. Ter uma reserva de emergência. Isto parece clichê, mas a verdade é que ter pelo menos 6 meses de despesas guardadas em aplicações que sejam líquidas, para não precisar de vender ativos em momentos difíceis, ajuda muito aos bons investidores a manterem-se no mercado. Depois, rebalancear o portfólio. Quando há uma forte queda, pode ser uma oportunidade de comprar ativos de qualidade a preços mais baixos. E como eu disse, reduzir também a exposição, neste caso, a setores mais arriscados e que acabam por não serem os melhores no momento ou nos próximos meses ou anos até de investimento. E investir com disciplina, automatizar as contribuições mensais, por exemplo, que nós também normalmente recebemos o salário, portanto, é mensal ou trimestral, se preferirem juntar dinheiro e só fazer investimentos de 3 em 3 meses, mas o importante aqui é manter o foco, mesmo em momentos de instabilidade. A diversificação geográfica de ativos também é importante, assim também vai diminuir um risco de estar tudo alocado a um país e afetar toda a carteira quando algo acontece, por exemplo, como neste momento com os Estados Unidos. E, afinal, como construir aqui uma fonte de rendimento para viver de investimentos? Acho que isto é muito importante para podermos gerar cerca de 1.000 euros por mês, ou seja, 12.000 euros por ano, precisamos de um capital investido que gere esse rendimento passivo. Como é que nós vamos fazer isso de uma forma realista? Eu vou dar aqui um exemplo que vocês veem, aqui é a fórmula. Se tivermos dividendos na nossa carteira a gerarem 4% ao ano, nós vamos necessitar de 300.000 euros investidos para poder tirar, então, 4%, que significam 12.000 euros. Depois de 12.000 euros na minha conta, eu divido 1.000 euros por mês. Por isso, é uma das formas que nós podemos. Também podemos fazer a venda de ativos, se quisermos, 4%. Se for, por exemplo, um investimento que tenha uma rentabilidade média 8% a 10%, vender 4%, continua a render outros 4%, e também não matamos a galinha dos ovos de ouro, como se diz. E podemos começar desta forma a poupar regularmente, por exemplo, 500 euros, investindo em casal, 250 cada, 1.000 euros por mês para quem tem mais rendimentos, reinvestir os dividendos que acabamos por ganhar para acelerar o crescimento e manter uma disciplina de investimento para longo prazo. Investir em ativos que geram rendimento consistente é de facto importante. Aumentar os aportes com o tempo. Se nós começamos com 100 euros, passar para 150, passar para 200, tentar aqui pôr o rendimento extra que temos. Se tivermos mais dinheiro, por exemplo, como o 13º mês, ou um subsídio de férias ou horas extra, colocar para manter de facto uma visão de longo prazo e obviamente não se deixarem levar pelas emoções. Uma dica aqui usei uma corretora com custos baixos como a Freedom 24 para ajudar o acesso à informação e aos melhores ativos com baixos custos. E atenção à tributação. Isto é tudo muito bonito, mas em Portugal pagamos inicialmente 28% sobre os dividendos, sendo que depois a taxa vai diminuindo conforme os anos que vamos mantendo os ativos em carteira. Por isso acaba por ser ainda uma taxa que deve ser considerada. A conclusão aqui é que viver de investimentos na bolsa em Portugal é realmente possível, mas vai requerer muita disciplina, paciência e uma estratégia bem definida. Não há atalhos mágicos, mas com uma mentalidade de crescimento, diversificação inteligente e aproveitando as oportunidades durante as quedas do mercado, podemos construir uma fonte de rendimento passiva, sólida, que nos permita ter mais liberdade financeira. Se gostaram deste vídeo, eu vou pedir então, por favor, que deixem ficar o vosso gosto, que o partilhem, subscrevam o canal e não se esqueça que, neste caso, o segredo está na consistência e na mentalidade de longo prazo. Quanto a mim, vejo-vos no próximo vídeo.